Olá, boa noite novamente. Agora nós estaremos seguindo a nossa leitura do livro de Êxodo, que tem sido assim maravilhosa. A leitura do livro de Êxodo ela tem demonstrado em nossa vida o poder de Deus. E eu tenho certeza que tudo que aconteceu aqui vai acontecer na minha e na sua vida, amém? Então que nós possamos continuar firmes nesse propósito, porque já passaram 22 dias, hoje é o 22º dia, que nós possamos continuar firmes e fortes nesse propósito. Amém? Então, leitura do livro de Êxodo, capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, ou abater ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, o que o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, mas, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, indenizará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se, ao alastrar-se o fogo, pegar nos espinheiros, destruir o trigo ou a lavoura, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der dinheiro ao objeto, ao seu próximo, para serem guardados, e isso for roubado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, o dono da casa será levado à presença dos juízes para se verificar se não apoderou dos bens do seu próximo. Em todo caso de litígio, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelha, ou de vestes, ou de qualquer coisa perdida de alguém que disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro do seu próximo. Se alguém der o seu próximo para guardar o seu jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e esse morrer, ou for dilacerado, ou levado sem que ninguém o veja, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, e que não se apropriou dos bens do seu próximo. O dono aceitará o jumento e outro não fará restituição. Se, porém, o animal lhe tiver sido furtado, ele indenizará o seu dono. Se tiver sido dilacerado, trará em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. Se, contudo, o dono estiver presente, não fará restituição. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por esposa. E o seu pai e o pai dela definitivamente recusar dá-la, pagará a ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás e nem oprimirás, pois os estrangeiros fostes da terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Se de alguma maneira os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. A minha ira se acenderá e vos matareis à espada. As vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não comportarás com ele como credor, não lhes imporás juros.
Se tomares como garantia e vestes do seu próximo, tu restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua única cobertura, é a vestimenta da sua pele, em que se deitaria. Quando clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás a autoridade do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas no melhor das tuas colheitas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, mas ao 8º dia ela me será dada. Sede homens santos, portanto não comereis carnes despedaçadas no campo, aos cães a lançareis. É interessante que quando nós lemos isso, por exemplo, nós vemos o zelo de Deus, nós vemos o cuidado de Deus para com esse povo, na qual Deus tomou conta de tudo. Então ele criou até leis na qual para as pessoas viverem em comunidade com consequências. Olha que Deus maravilhoso nós temos. Muitas vezes nós olhamos para isso falando, mas não pode fazer nada então, mas não é isso. Quando isso vivido afinco, as pessoas viviam em paz. Imagine, um povo que era escravo, saiu do Egito, foi liberto e Deus ele ainda mostra o cuidado de perto. É como se fosse um pai que simplesmente fala para o filho, olha, não coloca o dedo na tomada, porque senão vai dar choque, senão você vai se machucar. Então, quando nós olhamos assim, nós vemos o cuidado de Deus de perto mesmo, ou seja, Deus, ele cuida de cada detalhe, e eu tenho certeza que ele está cuidando de cada detalhe da minha e da sua vida, porque nós, como nós já falamos aqui, somos um povo escolhido de Deus. Se nós estamos participando desse propósito, nós somos selecionados por Deus. Então fiquem firmes, Deus ele tem grandes coisas tanto para a minha e para a sua vida. Fiquem firmes e nós chegaremos até o fim. Amém? Nesse momento, eu peço para todos aqueles que puderem, se ajoelhem, nós estaremos orando aos pés da cruz. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós quebramos toda maldição hereditária sobre todas as vidas daqueles que estão participando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, que haja luz sobre cada vida, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que toda maldição hereditária caia por terra, Pai amado. Caia por terra toda maldição hereditária lançada nos filhos, Pai amado. Caia por terra toda maldição hereditária lançada sobre nós por nossos avós ou pais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós seremos libertos, Pai. Eu declaro a libertação em nossa vida, Pai. Assim como Israel foi liberto, nós também somos, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, que toda maldição saia da nossa vida e nós podemos glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Lembrando, pessoal, amanhã nós temos um devocional às 5 horas da manhã com a nossa pastora Gabi. Nós temos o culto presencial na igreja de Piracicaba e também nós temos uma palavra ao seu coração online. Fiquem firmes e fiquem até o fim, porque Deus tem grandes coisas. Amém? Fiquem com Deus e tchau, tchau.